Fala, Fiel. Mais um resultado negativo do Corinthians em casa pelo Campeonato Brasileiro. Já são 4 jogos sem vitória. Empate contra o Vitória antes da parada para o Mundial. Derrota para o Bragantino. Empate contra o Cruzeiro. Empate contra o Fortaleza. São 12 pontos jogados na arena nos últimos 4 jogos em casa. Só 3 pontos. Cara, isso não pode acontecer. O Corinthians tem a sua força em casa com o seu torcedor. Hoje 35 mil pessoas acompanharam o Corinthians inteiro reserva, né? Só com o Hugo e com o Ramalho titulares, né? No primeiro tempo. E até fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Criou chances, perdeu chances, bola na trave, Romero perdeu mais um gol. E tomou um gol numa desatenção, num erro de posicionamento do Félix grave para mim. Ele tem que estar perto do zagueiro pela direita. A bola não pode entrar entre ele e o zagueiro. Fez um movimento errado, deu um passo para fora e ele tomou um passo nas costas. O Breno Lopes entrou numa condição de finalizar. E daí, num erro menor do que o do Félix, eu acho que o Ramalho demorou para diminuir, não pressionou o cara da bola, e acho que o Hugo estava um passinho muito colado da trave. Era o pé ruim do Breno Lopes, então acho que ele podia esperar mais assim. Se ele está um passinho para a esquerda, ele faz a defesa até com uma certa tranquilidade. Mas uma desatenção do Corinthians. O Corinthians tomou um gol na única vez que o Fortaleza chegou no primeiro tempo. E daí, Corinthians, boas jogadas pela esquerda, o Corinthians desenhado num 4-3-3, novamente com uma dificuldade de não ter um substituto do Garro, né? E eu não estou falando um substituto à altura, característica mesmo, um meia. O Corinthians não tem, e daí jogou com 3 volantes, o Bidon um pouco à frente de Rian e Charles, e 3 atacantes, né? O Dieguinho, menino da base, pela direita, o Romero quase como um 9, o Thales pela esquerda. E como eu disse, o Corinthians não fez um jogo ruim no primeiro tempo, né? Principalmente por estar com reservas. Foi melhor que o Fortaleza, mas não conseguiu um empate. No segundo tempo, o Dorival fez um parecido com o jogo contra o Botafogo. Veio com 4 titulares, né? Mateuzinho no lugar do Félix Torres, Memphis e Yuri no lugar de Romero e Thales. E o Rian saindo também para a entrada do Garro. O Corinthians se tornou mais ofensivo, mas acho que até piorou no jogo com os titulares, né? Com os reservas estava até melhor, mas foi empurrando o Fortaleza para trás o tempo todo, né? O Fortaleza até teve 1 ou 2 contra-ataques, mas nada muito grave assim. O Corinthians perdeu outra chance com o Yuri, né? Que acabou perdendo o tempo de bola num bom passe do Bidon. E pressionava, mas sem grandes chances, né? Sem fazer do goleiro do Fortaleza o melhor em campo, né? Até que no finalzinho já, um cruzamento, o Yuri cabeceia, desvia, o goleiro faz um milagre e sobra pro Carrijo empatar, mas infelizmente já era tarde demais, né? Faltava 3, 4 minutos, o Corinthians não conseguiu a virada, o empate para mim resultado negativo, óbvio, porque o Fortaleza na zona do rebaixamento, mudança de técnico recente. O Corinthians, mesmo com reservas e principalmente depois que entraram os titulares, teria que ter ganho o jogo. Para mim, um resultado negativo. Mas vejo muita gente criticando o Dorival pela escolha. Mas não foi ele que montou esse elenco. E esse elenco é muito desorganizado, é muito desequilibrado, desculpa, acho que é a melhor palavra. O Corinthians não tem boas opções, falei aqui do Garro. O Corinthians tem poucas opções ofensivas. E o jogo da quarta-feira é o jogo importante da semana. O Campeonato Brasileiro dá tempo de correr atrás depois, mas a Copa do Brasil é um jogo só na quarta-feira. O Corinthians precisa conseguir essa classificação e acho importante poupar grande parte dos seus jogadores. Vejo uma diferença grande entre jogar só 45 minutos ou jogar 70, 80. E acho que o Corinthians vai ter um time inteiro para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira no Allianz, para buscar essa classificação. Como disse, resultado negativo, mas acho que é importante
ter poupado o time e focar o que é o jogo mais importante, talvez, da temporada, mesmo com o título paulista. Mas o Corinthians pode conseguir uma vaga para as quartas de final, eliminar um rival, e então o jogo de quarta-feira é muito importante e com certeza era o jogo mais importante da semana, e por isso que o Dorival poupou os jogadores contra o Fortaleza. Eu acho um acerto e espero que esse time esteja bem na quarta-feira, que coloque o pé, que seja muito competitivo para conseguir a classificação, porque inteiro fisicamente esses caras vão estar. E se Deus quiser, o trio de ataque, Memphis, Yuri e Garro, podem definir essa classificação pro Coringão. Valeu, fiel, tamo junto, não deixa de compartilhar, curtir, ativar o sininho, seguir o canal, e desejo para vocês uma boa semana, que na quarta-feira o Corinthians consiga essa classificação que vai ser muito importante. Valeu, tamo junto, um abraço, vai Corinthians!